Muito bem, queridos, vamos ao estudo da lição número 1, a lição do primeiro trimestre 2025. A parte do domingo fala sobre superando expectativas razoáveis. Quando nós relembramos o amor de Deus por nós e quando nós consideramos este amor, nós vamos ver assim de maneira plena como Deus ele mostra a sua reação diante das nossas reações. Deus nos ama de maneira incondicional. Muitos não amam a Deus e Deus continua amando. Vemos isso na história do povo de Israel. O povo, assim, fez tanta atrapalhada e mesmo assim Deus continuava amando aquele povo. O certo é que seu amor por nós supera nossas expectativas mais razoáveis, porque Deus cuida de cada um de nós de maneira generosa e pessoal. Por isso que o amor de Deus é tão generoso, não é permissivo. Ou seja, a pessoa pode pensar, eu vou pecar e Deus perdoa. Calma, não é assim. O amor de Deus, ele não é permissivo a ponto de deixar a pessoa assim, pecando de maneira indefinida. Deus usa o seu amor para fazer a pessoa entender que através desse amor ele pode perdoar, mas que a pessoa assim ande num caminho melhor. Jesus disse para o paralítico depois da cura, olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus disse para a mulher adúltera que ia ser apedrejada, vai e não peques mais. Em todos os dois casos, o amor foi demonstrado pelas pessoas. Um pastor, depois da comissão da igreja, num sábado à noite, ele ficou na igreja ainda arrumando algumas coisas no escritório da igreja e atualizando sua agenda no computador. De repente ele olhou o relógio, 11 da noite. Ele disse, meu Deus, já preciso avisar minha esposa, eu vou chegar um pouco tarde. E que ela peça alguma comida para que nós comamos juntos. Ele ligou 8 vezes para a esposa não atendeu nem uma vez. Ele ficou um pouco chateado. Mas que coisa! Onde ela está que não atende o telefone? Ele terminou os trabalhos dele e foi para casa. Chegando em casa disse, por que você não deu o telefone? Ele disse, você não ligou nenhuma vez? Claro que eu liguei 8 vezes. Ele disse, olha, acho que você ligou do número errado. Nos Estados Unidos, as chamadas apresentam o nome de quem está chamando. A pessoa vai atender o telefone e tem o nome da pessoa que está chamando, que está tocando. Então o pastor disse, talvez eu tenha discado errado. Eu vou, amanhã ou segunda-feira eu vejo lá na bina do telefone para que número eu liguei. Certeza, ela disse, olha meu telefone, o pastor olhou e disse, realmente não tem nenhuma chamada. Será que eu liguei errado? Quando foi na segunda-feira, o pastor estava no escritório da igreja, quando o telefone tocou. O pastor foi atender, disse, pois não? Uma pessoa do outro lado da linha disse, escuta, eu estou retornando a ligação, eu queria saber por que o senhor ligou 8 vezes para cá no sábado à noite. Foi para o senhor que eu liguei, me perdoe, meu amigo. Eu estava aqui na igreja e tentei avisar minha esposa e pensei em ter ligado o número certo lá de casa, mas acabei ligando as 8 vezes para o seu número. O homem disse, eu não estou ligando para fazer assim uma queixa, eu estou ligando para agradecer. O pastor disse, para agradecer como? O homem disse que eu estava muito depressivo no sábado à noite. Eu pensei até em tirar a minha vida. E eu estava proposto a isso, disposto a isso. Mas aí eu disse, Deus, se o Senhor não quer que eu faça isso, se o Senhor me ama, me dá um sinal. Foi aí que o telefone tocou. Na hora que eu olhei, na bina estava escrito, Deus Todo-Poderoso. O pastor disse que aqui a minha igreja é Comunidade Deus Todo-Poderoso. Então por isso que apareceu Deus Todo-Poderoso. E eu então olhei para a bina, e o Senhor tocou 8 vezes e aparecia sempre o nome, Deus Todo-Poderoso. E o pastor disse, por que o senhor não atendeu? Ele disse, eu fiquei com medo de tomar uma bronca de Deus, por isso que eu não atendi. Mas por isso que estou ligando agora para agradecer pelas ligações, que foi um sinal de Deus para que eu não colocasse fim à minha vida. Eu vi que Deus me ama. O pastor conversou com aquele homem, e mais tarde acabou dando um estudo bíblico para ele, e ele foi batizado para a glória de Deus. Deus cuida de todos nós de maneira muito pessoal, generosa e pessoal. Deus ama e cuida dos seus filhos muito mais do que nós imaginamos. Deus busca aquele que está desalentado, sem um conforto. Basta olharmos para a história do povo de Israel, como Deus cuidou daquele povo de maneira assim, como se fosse um pai cuidando de um filho. Ele chegou até a dizer assim, eu trouxe vocês do Egito como uma águia traz os seus filhotes sobre o dorso, para que vocês pudessem assim estar num lugar bom, protegidos, que vocês pudessem habitar numa terra que eu prometi a Abraão que eu ia dar essa terra. Então Deus tem assim um amor incondicional. Por isso, a pergunta número um diz assim, Moisés pediu a Deus uma coisa. Diante do pedido de Moisés, para que Deus acompanhasse o povo no deserto,
como Deus se revelou, e assim, como Deus revelou sua vontade e o seu amor pelo povo. Então Moisés fez alguns pedidos a Deus, para que Deus acompanhasse o povo. Como é que Deus se revelou, ou revelou esse amor pelo povo, e como o povo reagiu? Principalmente, vamos ler Êxodo 33, 19, para que possamos avaliar o amor de Deus através desse verso. Eu vou ler então, Êxodo 33, verso 15. Diz assim: então disse Moisés ao Senhor: se o Senhor mesmo for conosco, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Olha o pedido de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, os povos saberão que nós achamos graça aos teus olhos? E nós somos o teu povo. Acaso não é por andares conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos sobre a terra? Então disse o Senhor a Moisés: eu farei isto, porquanto achaste graça aos meus olhos, eu vou acompanhar o povo. Então disse Moisés: então, meu Senhor, meu Deus amado, eu rogo que o Senhor me mostre a tua glória. Porém, Deus disse: Moisés, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei diante de você o nome do Senhor, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, Moisés, porquanto homem nenhum poderá ver a minha face e continuar vivo. Disse mais o Senhor: eu vou fazer um lugar na pedra, e eu vou colocar você neste lugar, e eu vou passar por você, e eu vou te cobrir com a minha mão, e me verás pelas costas. Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus disse: eu vou te mostrar a minha bondade. Olha que coisa impressionante. E Deus disse: Moisés, eu vou ter compaixão de quem eu tenho autoridade para ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, Êxodo 33, 19 tem uma mensagem poderosa sobre a bondade divina. Deus mostrou a Moisés que, apesar das falhas e dos pecados dos seres humanos, ele continua a mostrar a sua bondade, sua misericórdia e o seu amor para aqueles que o servem. Ele disse até a Moisés: eu vou fazer misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso, essa expressão de Deus se tornou uma verdade muito solene. E Moisés viveu essa verdade. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas de pedra na mão, os 10 mandamentos, Moisés encontrou o povo assim numa orgia total. Um bezerro de ouro no meio do acampamento, e o povo se ajoelhando, o povo se prostituindo diante do bezerro de ouro e dizendo: este é o Deus que nos tirou do Egito. Eles aprenderam isso no Egito. Os egípcios adoram o boi Apis, dizem que é o Deus da proteção. E os israelitas, influenciados por outras pessoas, pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Arão derreteu todo o ouro que captou de todos eles, fez uma imagem de um bezerro. Quando Moisés viu aquilo, ele ficou tão chateado. E Moisés, ele pegou as tábuas de pedra e jogou no chão e quebrou as 2 tábuas de pedra. Inutilizou as tábuas de pedra. Moisés então pediu a Deus: Senhor, Deus até disse: Moisés, se afasta desse povo, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou acabar com esse povo. Aí Moisés disse: Senhor, se o Senhor acabar com esse povo, então me risca do livro da vida. Me risca do livro que o Senhor tem escrito. E Moisés disse: Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito. O que vão dizer as nações em redor? Tirou eles do Egito para matá-los no deserto. Senhor, tem compaixão dele. Foi aí que Deus mostrou a bondade e perdoou aquele povo. Mas as consequências vieram. Então, para nós, a lição é profunda. Deus nos perdoa. O cristão, quando comete um pecado e pede perdão, ele tem que tomar cuidado, pedir forças a Deus para não cometer de novo o mesmo pecado. O pecado não deve ser uma prática normal de um cristão. O pecado é um acidente na vida do cristão. Aí Deus perdoa. Deus ajuda a restauração, como ajudou esse povo. O povo pecou e Moisés, então, teve o coração quebrado. E o ato dele quebrar as tábuas da lei, porque as tábuas representam o caráter de Deus. Moisés quebrou as tábuas porque o coração de Moisés estava partido como estava o coração de Deus. Depois Deus fez uma segunda tábua dos 10 mandamentos e deu para Moisés. Porque aquele povo, naquele momento, quebrou a aliança com Deus.
adorando o bezerro de ouro. Mas o amor de Deus, ele é maravilhoso. Então, hoje, quando nós olhamos para o amor de Deus, nós teremos duas reações. Ou a gente aceita e obedece a Deus, ou a gente vai viver numa eterna expectativa. Será que Deus vai me castigar? Será que eu estou fazendo tudo certo? Por isso, a confiança no amor de Deus é que nos leva para uma obediência assim, sem sacrifício, uma obediência por amor. Deus nos abençoe. Que não vivamos numa expectativa, mas vivamos numa realidade do amor divino. Que o Senhor nos abençoe nessa semana. Fica com Deus.